meus queridos, eu sou a Josi e o assunto de hoje é polêmico. É polêmico por quê? Eu não sei se é polêmico pra você, mas é pra mim. Mas no Facebook isso fez um boom. Então, gente, olha só. Rolou uma conversa no Facebook entre vários da comunidade de RPG, né? Pessoas do campo do RPG, falando sobre o escudo do mestre. Aqui em Mestres Narradores a gente já vem conversando sobre isso, sobre o escudo invisível que fica entre o mestre e os jogadores, tornando ele, colocando ele num pilarzinho, num pedestalzinho de ouro, que às vezes não é necessário, não é mesmo? Mas hoje a tia Josi, ela vai vir falar sobre o escudo do mestre literal, né? Aquele que esconde várias coisas do jogador. Mas aí, por que, Josi, você vai falar sobre isso? Porque eu defendo o uso do escudo do mestre. Aí que tá a polêmica. Porque a gente vem tendo uma popularização de sistemas de RPG que de fato não precisam de um mestre, assim, de uma imagem tão, um estereótipo de um mestre. Então, o escudo ele vem se perdendo, de fato. Esse costume de rolagens secretas e tudo mais vem se perdendo, mas eu vou dizer por que eu faço rolagens secretas. Se você me acompanha na Twitch, você sabe que eu não rolo nem no Roll20, né? Eu rolo no meu da Stray, inclusive patrocinado pelo Mercado RPG, vou inserir um jabá aqui, mas eu rolo com a minha coleção de dados, eu adoro rolar dados, então eu mantenho essa prática de rolar os dados escondidos, sim. Como eu jogo pelo Roll20, é como se eu estivesse ali literalmente com o escudo do mestre, mas quando eu narro também em mesa, eu sempre usei o escudo do mestre. Agora eu vou defender o porquê eu gosto de usar. As rolagens pra mim fazem parte desse contexto imaginário que eu quero dar para os meus jogadores. Então eu uso delas um instrumento para criar o clima, sim, da mesa. Quando em Carta do Assassino eu rolei uma Fireball da Gina, eu fiz uma rolagem aberta para os jogadores. Tanto porque a Gina, ela é uma companheira deles, tanto porque eu queria que eles vissem naquela explosão a magnitude do poder da Gina 300 anos depois da primeira campanha. Então aquilo ali pra mim daria diferença. Eu ainda tô no processo de acreditar que os jogadores, eles conseguem abstrair do meta, né? O número que eu rolo dado, se eu rolei um D20, o número que eu tirei mais o bônus, isso dá pra eles instantaneamente qual é o poder, qual é o monstro, quais são as características dele. Então, eu acho mais interessante eu começar ali a rolar escondido e de fato os jogadores descobrirem isso durante a batalha. Eu acho isso interessante e vejo algo lúdico nisso. E uma coisa que eu gosto de deixar bem claro, eu não mudo e eu não uso HP flutuante. Ah, Josi, mas você não usa HP flutuante, mas você não rola aberto, como a gente vai saber? Tô no cu! Eu tô falando que eu não uso HP flutuante. Nunca usei e nunca vou usar, se pá. Por quê? Porque eu acho escrotice. Se os jogadores, eles simplesmente lixaram o meu monstro, é porque eu fiz o meu trabalho de uma forma merda, sabe? Eu não calculei o ND diferente, ou foda-se, eu não sei porquê. Mas eu acho HP flutuante uma bosta. Tanto isso quanto dano, porque eu acho que a morte do jogador é natural também. Eu acredito que o personagem do jogador, ele sim tem que morrer. Se ele não se posicionou direito, ou se eu me posicionei errado conforme a inteligência do monstro, cada monstro, de fato, pensa de um jeito e eu tenho que interpretar isso dessa forma, então eu nunca vou deixar um personagem vivo e vou nerfar um ataque por conta disso. Dificilmente eu vou poupar a vida de um personagem porque a campanha tem que continuar. Isso fica bem claro porque eu jogo com o Ícaro do meu lado e toda vez que eu falo ou faço alguma careta, o Ícaro sempre faz questão de olhar e dar aquela gargalhadinha quietinho ali, porque quando eu tiro um e quando eu tiro crítico, eu vibro tanto quanto os jogadores, porque pra mim, eu sou uma jogadora. Eu defendo o escudo do mestre como um recurso lúdico que eu uso para Dungeons and Dragons, para Tormenta, para 13ª, o que for que eu vou jogar. Eu realmente acho que o escudo faz uma diferença. Mas isso é relativo, porque há mestres que vão achar interessante fazer rolagens abertas. Eu acho que em eventos, em outras situações,
De fato, rolagens abertas são essenciais. Os caras nunca jogaram com você. É interessante que você faça as rolagens abertas. E tem um outro porém. A confiança que a gente vem falando que tem que ser construída do mestre com o jogador tem disso. Os meus jogadores nunca me questionaram as minhas rolagens fechadas. Inclusive a ordem, o turno, também quando a gente tá jogando Dungeons and Dragons, eu também anoto sozinha. E eles têm que lembrar qual que é a ordem deles. Eu acho assim mais confortável pra mim e os meus jogadores nunca reclamaram. Então acho que é basicamente isso que eu tenho pra falar mesmo. Eu pedi tanto pro mestre Tengu do Jogabilidade quanto pro mestre Balbi do Regra da Casa e também do Perdido no Play gravarem videozinhos falando sobre essa experiência de narrar com ou sem escudo. E eu acho que o assunto tá muito mais no HP flutuante e no poupar ou não os jogadores do que o escudo do mestre. Mas eu vou inserir o vídeo deles aqui, como a gente tem de costume, para você ouvir a opinião deles. Mas antes de tudo, não deixa de dar o seu like e comentar aqui como é no seu RPG. Como você acha, sendo mestre ou não, iniciante ou veterano, me conta o que você acha sobre o escudo do mestre, ele como uma arma lúdica, e sobre HP flutuante, o que esconde o escudo do mestre, do literal, não do imaginário. Oi, eu sou o Tengu, eu sou tradutor e sou DM do Jogabilidade, que é a campanha de RPG, né, de Dungeons and Dragons 5ª edição, que a gente joga com Jogabilidade, a equipe do Jogabilidade, mais ou menos 1 ou 2 vezes por mês, mais ou menos. E hoje eu tô aqui para falar sobre algumas coisas, né, responder algumas coisas sobre o ofício de ser mestre. Escudo, usar ou não usar, quando não usar. Eu gosto de usar escudo, eu tenho um escudo personalizado que a gente usa nas campanhas lá do Jogabilidade, né, você tem aqui as artes de alguns dos personagens e tudo mais. Tem, pra ver, atrás, tem eu e tem o Elohim, outro dos personagens do jogo. Eu gosto de usar escudo, eu sempre usei escudo nas vezes em que eu mestrei. Por que eu uso escudo? Por uma questão essencialmente prática. Porque com a área do escudo eu consigo delimitar ali um espacinho meu na mesa de jogo, em que eu posso deixar os meus dados, os meus cadernos, os meus lápis, as minhas anotações, minhas folhas em branco para anotar coisas durante a aventura, né? Porque eu organizo as aventuras, na verdade, escrevendo em várias folhas separadas, e eu vou trocando essas folhas em um suporte à medida em que a aventura vai progredindo e que eu preciso consultar uma anotação ou outra. Então funciona para o meu estilo de preparar aventuras, né? E fora isso, e o que para mim, na verdade, talvez seja até mais importante, é que no verso do escudo, e aqui não sei se vai dar para ver, eu deixo diversas colas, né? Não vai dar para ler o que está escrito, mas eu deixo diversas colas de sistema, né? Por exemplo, preço de coisas, rolagem de dano de armas diferentes, tipos de armas diferentes, status negativos dos personagens e por aí vai. Então, como eu não consigo memorizar algumas dessas coisas, eu gosto de ter guias rápidos para coisas que eu uso mais comumente, de forma mais comum, durante as aventuras. Então, é uma questão prática, essencialmente, né? Em primeiro lugar, acima de tudo. Eu gosto de ter essa delimitação, ter o meu espacinho ali na mesa, onde eu posso organizar todas as minhas coisas, ter tudo ali à mão. Você deve ou não usar o escudo? Não sei. Para mim funciona porque eu gosto de ter as coisas organizadinhas, mas já joguei com mestres que jogam sem escudo, né? Você tem, por exemplo, ou só um caderno com as suas anotações em uma mão, ou só um livro que você está seguindo a aventura pronta em uma mão, e aquilo funciona, né? O mestre não tem anotações muito caóticas como são as minhas quando eu vou escrever as aventuras, então funciona. Depende do seu estilo de como fazer a aventura. E fora isso também, você tem que ver o grau mistério, que é o segundo tópico desse vídeo. Rolagens abertas ou fechadas? O que é melhor? O que fazer? Eu rolo tudo fechado, porque eu gosto do fator mistério. Eu gosto de manter os meus jogadores sem saber exatamente o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, atrás do escudo. E eu, como jogador, gosto de também ter essa sensação de que a rolagem eu não sei qual eu não sei como não sei quantas são, eu não sei se o mestre está roubando ou não. Eu gosto também disso, de repente o mestre está influenciando ou não. Acho que faz parte da experiência de você estar
indo contra um deus injusto, ou algo do gênero, né? Então, eu gosto das rolagens fechadas. Eu acho que rolagem aberta é um pouco sem graça pra mim. Pra mim, a rolagem aberta pra mim deixa a experiência mais mecânica e menos interpretativa, menos ambientação. Então vai do que você e os seus jogadores preferirem. Alguma coisa mais mistério, alguma coisa mais prática, né? Acho que tudo depende disso. Eu espero que essas dicas tenham ajudado alguma coisa e estamos aí. Até a próxima. Bom, rolar os dados abertos, rolar os dados escondidos, alterar o resultado do dado. Bom, vou falar um pouco aqui especificamente de alterar o resultado do dado atrás do escudo do mestre. Não estou abordando necessariamente esconder o resultado ainda, estou falando em alterar o resultado. E, largamente falando, de uma forma mais ampla, alterar a estatística de monstro e mexer nas coisas do sistema para o melhor que você acha enquanto mestre para a narrativa. O que eu acho disso? Eu não acho errado, mas eu acho uma gambiarra. Por quê? RPG para mim, e eu acho que tecnicamente falando é por aí que o RPG funciona. RPG é um jogo de narrativa compartilhada e essa narrativa ela é emergente da mesa, ou seja, ela é emergente das vontades criativas de todos presentes na mesa, os jogadores e mestres, conjugadas através de uma gamificação, ou seja, de um sistema. O sistema então ele tem um papel importante aí que é unir essas vontades criativas de acordo com a proposta que se tem, né? O D&D, por exemplo, ele dá bastante poder para o mestre, ele cria um ambiente, ele cria um desafio, ele cria de certa forma bastante coisa, os NPCs, tudo mais. Os jogadores são só os protagonistas, só não, né? Eles são os protagonistas, isso já é bastante coisa. Tem outros jogos, por exemplo, Fiasco, que você não tem nem mestre. E você tem ainda assim um sistema que orquestra essas vontades criativas dos outros jogadores, dando no final uma narrativa emergente, que é uma história, né? Que vem da mesa. Isso leva a gente a uma coisa. O sistema dá ao jogador, todo sistema dá ao jogador liberdade de criar. Essa liberdade de criar do jogador a gente chama de agência do jogador. O jogador mede esforços, mede seus riscos e recompensas e assume riscos, né? Eles assumem esses riscos e a gente rola para ver o que acontece. É o sistema que vai dizer o que acontece ali na teoria, né? Pelas regras. Então, quando o jogador faz isso, ele está assumindo riscos. É importante que ele responda por esses riscos, que ele seja responsável por isso, né? Que ele sinta que as decisões dele impactam na narrativa, impactam no mundo, impactam em tudo que está acontecendo na mesa, né? Porque isso é o que o sistema garante a ele. Quando você tira um pouco disso dele, quando você muda o resultado do dado escondido, você está tirando um pouco dessa agência do jogador, você está tirando um pouco dessa responsabilidade. E querendo ou não, seja para ajudar ou seja para atrapalhar, você está tirando um pouco do peso da decisão desse jogador, ou seja, você está pesando a sua vontade narrativa em cima dos demais. Aquela narrativa emergente da mesa tem mais seu do que dos outros. Então, de forma geral, eu acho que isso... o mestre já tem tanto poder na mão num jogo como o D&D, ele já tem tanta coisa, já tem o cenário, já tem os monstros, já tem tudo, ele já propõe um desafio. Por que você vai tirar isso do jogo? Por que você vai mexer ainda e se dar o poder de alterar o resultado das vontades dos jogadores? Eu não vejo muito motivo de eu fazer isso. Eu vejo que o RPG cresce quando a gente abraça completamente a vontade criativa dos jogadores também. Você faz isso quando você altera o dado, você está falando que você sabe o que é melhor para a narrativa, né? Que você está deixando aquele crítico, tá impedindo aquele crítico de acontecer porque não é hora daquele fighter cair, ou porque não é hora do monstro cair ainda precisa gerar mais drama aquele monstro. Será que você sabe mesmo, como mestre, o que é mais divertido para o grupo? Será que o grupo não ia vibrar mais se o monstro caísse logo? Tem toda uma discussão a respeito de clímax, né? É possível ter anticlímax dentro do RPG? É possível, e é da narrativa emergente. A possibilidade de ter anticlímax no RPG talvez seja o que faça que os clímax sejam tão especiais, tão às vezes mais especiais que um livro ou um filme que você veja, porque justamente existe a possibilidade de anticlímax também. Isso é típico da narrativa emergente, é típico da linguagem do RPG. Então, eu acho que alterar o resultado do dado é uma gambiarra. Você está resolvendo um problema que você teve, que você não conseguiu gerar drama suficiente com todas as ferramentas que você tem à sua mão. Então você teve que recorrer a esse último recurso que foi mudar o dado. Isso para mim é uma gambiarra. Faz você abraçar menos o estilo que é tão clássico, que é tão o coração do RPG, que é essa narrativa emergente. Então, assim, minha opinião é essa. Eu não acho que é errado jogar escondendo, mas eu acho que
você está perdendo alguma coisa aí, você está deixando de lado várias possibilidades interessantíssimas de jogo e você está assumindo que você sabe o que é melhor para o seu grupo. Eu tenho algumas perguntas aqui a respeito disso. Será que você sabe mesmo o que é melhor para o seu grupo? Será? A gente fez uma pesquisa aqui no Pensando RPG, Pensando Dungeons & Dragons, grupo no Facebook, e, sei lá, mais ou menos 600, 700 pessoas responderam, mais ou menos 1/5 das pessoas disse preferir que o mestre alterasse o resultado para o melhor da narrativa. Somente entre 5 ou 6 jogadores prefere isso. O resto quer ver o dado rolar e quer se responsabilizar pelas suas atitudes. Então isso dá uma pista. Será mesmo que você sabe o que é melhor para o seu grupo, o que é mais divertido para o seu grupo? Uma segunda pergunta. Se o mestre joga escondido atrás do escudo, é porque os jogadores dão a ele uma confiança. Por que você não pode dar uma confiança para os seus jogadores e os jogadores também rolarem atrás dos escudos deles? Por que não ter escudo do jogador, né? Por que os jogadores não podem rolar atrás e dizer para você o resultado e você confia neles? Afinal de contas, o jogo é uma narrativa compartilhada. Por que não? Outra coisa, gerar drama. Isso é um papel exclusivo do mestre? Esse drama é o mestre que tem que ditar sempre? Será que isso não vem também emergindo na mesa? Será que os jogadores não trazem drama suficiente? Será que a situação não traz drama suficiente? Você precisa usar o drama na rolagem de dado escondida? Ou será que o dado rolando já é um drama inalcançável, né? Que dificilmente você tem algum recurso que gere tanto drama quanto o dado rolando aberto? O que você acha disso? Bom, e outra coisa é papel do sistema, né? O sistema é uma caixa para você resolver, para você arbitrar as decisões dos jogadores, ou você acredita na regra de ouro, que dane-se o sistema, o que importa é a narrativa e quando eu quiser eu abro mão. Bom, pensa nisso, só para dar uma pista do que eu acho também sobre isso. Nos anos 90, a gente teve muitos e muitos sistemas fracos, porque eles se baseavam na ideia de que não importa o sistema, você pode abrir mão dele quando quiser, então para que ter sistema, né? Para que rolar se você está mudando o resultado? Pensa nisso. Acho que é muito mais uma questão de reflexão do que de afirmar, mas a minha opinião vocês já conhecem. Valeu, um abraço. Voltei, meus queridos, e eu só vim aqui para falar para vocês que vocês têm que se inscrever e apertar o sininho para não perder os vídeos e que em breve o Vertente vai estar aí, ó, com as thumb, tudo arrumado, tudo bonitinho, a gente tá trabalhando nisso, ok? Segue a gente na Twitch, nas redes sociais para não perder nenhum vídeo. E falou, valeu e eu fui!